Olá pessoal! Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essas unhas inspiradas nas festas juninas. Se quiser compreender, é só continuar assistindo. Bom, em todas as unhas, menos na filha única, eu usei 2 camadas desse esmalte, que é um azul cintilante muito bonito. E na filha única, eu usei 2 camadas do esmalte branco. Bom, depois que a gente passou 2 camadas de esmalte branco na folha única, com um pincel fininho e um esmalte colorido, pode ser o que você quiser, a gente vai começar a fazer umas manchas, como se fossem manchas de retalhos de uma colcha, por exemplo. Nesse caso, eu usei um rosa para combinar com as outras cores. A gente vai fazendo manchinhas assim bem aleatórias, parecidas com um quadrado, essa parece um quadradinho, para parecer que são retalhos mesmo, diferentes, com formatos diferentes, não é muito certinho. A gente passa o fundo branco para que ele destaque a cor do esmalte colorido, porque se a gente aplicar direto, talvez não fique aquela cor real. E você precisa retocar muitas vezes. O fundo branco evita esse tipo de coisa. Você vai perder menos tempo retocando. Bom, eu usei um esmalte azul bem clarinho. E são manchinhas bem aleatórias, tá bom? Primeiro eu faço contorno e depois eu vou preenchendo com o mesmo pincel. Assim. Bom, aí eu já tava usando um roxinho bem clarinho, tipo um lilás. E aquele mesmo esquema, fazendo contorno de manchinhas aleatórias, depois preenchendo. Eu sei que no começo, para quem não tá habituado, é muito difícil usar esses pincéis de unha, assim como foi difícil para mim também. Mas o segredo, gente, é você não encostar muito o pincel na unha, como a gente faz com uma caneta no papel, não é força. Você encosta ele de leve, só a pontinha dele. Não precisa forçar muito. É só a pontinha mesmo. Tenta e me conta depois pra ver se não vai dar certo. Mas eu demorei muito pra descobrir isso, gente. Bom, aí eu já tava usando esmalte vermelho. Aquela mesma coisa, manchinhas aleatórias, de tamanhos diferentes, tá bom? Não se preocupa muito com os espaços em branco, porque depois qualquer coisa é só voltar, retocar. E também depois a gente vai fazer o contorno com esmalte preto. Então não vai aparecer tanto esses contornos, esses espacinhos brancos por acaso fiquem, tá bom? O único lugar que não pode ficar muito espacinho branco é nas cores, né? Coloridos assim, no quadradinho. Manchinhas bem aleatórias, em lugares bem aleatórios e as cores da sua preferência. Para não ficar muito extenso, eu não fui mostrando cor por cor, porque eu usei muitas cores. Mas assim, eu usei porque eu tinha aqui. A princípio eu ia usar só 4. Aí depois, como sobrou espaço na unha, eu fui acrescentando. Mas você pode usar que você tiver na sua casa, também dá pra misturar esmaltes, fazer cores diferentes. Não se preocupe em ter que ficar comprando esmaltes de cores diferentes, só pra fazer a unha assim. Se você já tem, por exemplo, um branco e um vermelho, não precisa comprar um rosa, só dar uma misturadinha e pronto. Aí eu já tava usando um esmalte amarelinho. Ele é meio cintilante, então ele vai ficar um pouco diferente dos outros. Mas como eu falei, não importa, né? Porque retalhos são diferentes. Aí eu já tava fazendo o contorno de preto com o mesmo pincel. A única coisa que você tem que se preocupar é de limpar o pincelzinho para que as cores não se misturem, tá bom? É bem simples, é só ir fazendo o contorno com esmalte preto
em volta daquelas formas que a gente fez com as cores, por exemplo, o rosa, o azul, para demarcar a diferença entre uma cor e outra. Por exemplo, um quadrado verde, um quadrado azul, um quadrado rosa, um quadradinho amarelo. Não precisa também ser o quadrado, pode ser outras formas. E aí você usa a sua criatividade, tá bom? Outra coisa, não se preocupe se de primeiro o contorno preto não ficar muito forte, porque eu tive sim que retocar umas 2 vezes o meu contorno. Aí, ó, já tava bem retocadinho, já tava bem forte, bem pretinho. Bom, depois disso, a gente vai fazendo como se fossem as emendas, as costurinhas dos nossos retalhos. São 2 risquinhos bem simples, tá? Como se fosse uma emenda mesmo. E em lugares aleatórios, você vai escolher onde vai ficar a sua emenda. Entre um risquinho e outro ali, demarcando uma cor e outra, pra dar essa aparência mesmo de roupa costurada, como a gente faz mesmo em festa junina, tá bom? Bom, depois que eu já tinha feito todos os risquinhos, eu fiz algumas bolinhas, só pra dar um diferencial, tá bom? Achei que ficou muito parecido com as estampas do Romero Brito. Bom, na unha do lado, na unha do meio, eu usei um esmalte de glitter, daquele glitter que é meio coloridinho, só do meio da unha pra baixo. Não se preocupe que eu vou deixar a lista de todos os esmaltes que eu usei bem detalhados lá no blog, tá bom? Senão ia ficar muito longo, mais do que já ficou. Depois disso, eu usei um glitter prata que tem aquelas partículas maiorzinhas só na ponta para dar um diferencial, tá bom? Meninos, o resultado é esse. Acesse lá o blog, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal para acompanhar as novidades, tá bom? Por hoje é só. Acompanhe o blog nas redes sociais. E é isso aí. Um beijo, até a próxima.